notícias, queria falar com vocês um pouquinho do que a gente começou a conversar no último episódio entre os grandes protagonistas do mundo, que são a China e os Estados Unidos. A gente falou da guerra comercial, a gente falou dos embates que estavam tendo em relação a hackers, né, que estavam buscando informações de vacinas, toda essa disputa, e eu me informei um pouco sobre isso ao longo dessa semana, e o que eu percebi? Existe um medo muito grande de termos o que está sendo chamado de uma nova Guerra Fria, né, uma Guerra Fria comercial, porque nossa, a gente está num período que a relação Estados Unidos e China está muito esgarçada, está muito esticada a corda. E é incrível que eles fizeram um acordo no ano passado, no final de dezembro, que inclusive deu um bom ânimo para os mercados. Só que esse acordo, pessoal, não é um acordo assim de amigos, tá? É um acordo daquele tipo assim, olha, como que a gente não vai se matar? E aí você define umas regras ali básicas só para não se autodestruírem os dois, que precisam muito um do outro. Mas fora isso, fora esse acordo, eles estão assim numa batalha feroz, né? Então, os analistas têm falado que é bem possível que a gente vá ver órbitas acontecendo no mundo dos negócios. Então, a China vai ter a sua órbita com várias empresas que vão estar ligadas à China, os Estados Unidos vai ter a sua própria órbita também com empresas que estão ligadas aos Estados Unidos. E em determinado momento pode ser que os países tenham que escolher lados, né? Não só os países como as empresas também. E o que tem ajudado muito é ter presença em ambos, né? As empresas que já têm presença tanto nos Estados Unidos quanto na China são empresas que vão se destacar porque não vão ter tanto essa dificuldade entre escolher um lado ou outro, né? Já vão estar presentes nos dois. Isso realmente vai ser uma coisa para a gente ficar de olho. Empresas que já tenham esse posicionamento em ambos os países vão ter um impulso, né, um destaque nesse mundo se a gente vê essa escalada de tensão entre os dois lados continuando. Além disso, queria falar com vocês, pessoal, da questão do ouro. Vocês devem estar acompanhando as notícias. O ouro está em escalada muito forte. Está batendo recorde histórico atrás de recorde histórico. Então, aqui no Brasil, o OZ1D, que é o código que você coloca no seu home broker para acompanhar a cotação na bolsa do ouro, ele está na faixa de... A última vez que eu olhei estava R$325. Isso é altíssimo. Em dólares, no exterior, está sendo negociado na faixa de $2.000 uma onça Troy. Onça Troy é a unidade de medida que eles falam, acho que, se não me engano, são 28 ou 35 gramas. E, então, assim, por que isso está acontecendo? Cara, o ouro, ele é um mecanismo de defesa, ele é uma rota de fuga. Quando tudo está dando errado, quando as pessoas estão com medo, com incerteza, elas vão para o ouro. Né? E não tem muita explicação isso, tá, gente? O ouro, ele realmente é um metal, tem algumas propriedades na indústria, mas a grande maior parte do uso do ouro é em joias. É porque ele é bonito, é porque ele é brilhoso, não existe nenhum tipo de rentabilidade intrínseca. Ah, você comprou o ouro rende juros. Não, não rende. O ouro paga dividendos? Não, não paga. O ouro é uma pedra amarela. Só que a gente gosta, né? E historicamente, da história do mundo, todo mundo gostou de ouro, porque realmente é muito bonito, muito chamativo. E em termos de investimento, ele virou um porto seguro em relação a essas crises, a esse medo dessa injeção maciça de liquidez que está acontecendo nos mercados. Então, a gente tem que se preocupar, porque quando você tem governos imprimindo, literalmente imprimindo dinheiro aos montes, o cara aperta o botão play na impressora e sai dólar, né? E sai dinheiro adoidado. Isso significa que, em algum momento, esse dinheiro vai se desvalorizar. É uma lei básica da economia, oferta e procura. Se eu tenho uma oferta muito grande de dinheiro, o preço do dinheiro, né, o valor do dinheiro, ele tende a cair, a desvalorizar. E o que a gente faz nesse sentido? Se você sabe que uma moeda forte está com uma tendência de se desvalorizar, você procura uma segunda moeda forte. Quem seria? Pode ser o euro? Mas o euro também está tendo uma injeção maciça de liquidez na União Europeia para fazer estímulo econômico lá na União Europeia. Pode ser o Yen? Pode, mas o Japão também está fazendo estímulos. E não é tão grande assim a base monetária do Japão para caber, vamos dizer, todo o recurso que hoje está atrelado a dólar. E aí o que sobra? Sobra metais preciosos, ouro ou commodities, né? Petróleo. Só que o petróleo a gente já viu que ele também está com uma ameaça muito grande por conta tanto dos carros elétricos quanto dessa recessão econômica, dessa queda do consumo que está acontecendo muito forte. Isso tem jogado o preço do petróleo para baixo. Então, a única rota de fuga hoje que está, vamos dizer assim, desobstruída e que tem um histórico, né, popular de uso é o ouro. Então,
se você tem um portfólio de investimentos que você tem risco dentro dele, ou ainda que você não tenha, se você só aplica em renda fixa, de qualquer forma, é importante você considerar fazer um hedge, né? Fazer uma proteção, entre aspas, fazer um seguro contra a desvalorização tanto do nosso dinheiro, né, da nossa moeda, quanto a queda da taxa de juros, quanto em relação ao medo de uma recessão global que pode desvalorizar também essas moedas fortes. Então, se você tiver na sua carteira um pouco de ouro ou ativos atrelados a dólar, isso é muito legal, isso deve te proteger. Lembrando, o ouro não é um ativo que tem nada de rendimento, mas ele historicamente sempre foi um porto seguro e isso é importante para os investidores.